Essa é uma daquelas perguntas que nós ouvimos centenas de milhares de vezes ao longo da vida, e é bom nós ouvirmos com frequência essa frase, justamente para nós não nos esquecermos de quem Ele é para nós, os seus discípulos. É uma pergunta tão importante que o próprio Jesus fez aos seus discípulos. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Jesus se referindo a Ele mesmo. E os discípulos reunidos disseram: as pessoas dizem que o Senhor é um profeta. Porém, quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, direcionada a eles, a resposta é um pouco mais profunda. Quem vocês dizem que eu sou? E com Pedro, o porta-voz dos discípulos, nós confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com Pedro nós somos bem-aventurados, porque não é uma revelação que tem origem em nós mesmos, mas do Pai que está no céu. É Deus que nos diz quem é Jesus, certo? Nesse sentido, dizer que Jesus é o Cristo é o mesmo que afirmar que Ele é o escolhido de Deus para uma finalidade, para uma missão. Cristo significa isso, ungido de Deus para uma missão. E dizer que Jesus é o Filho de Deus é o mesmo que afirmar que Ele é o único capaz de realizar o propósito de Deus para a pessoa do Cristo. E qual que é o propósito desse escolhido de Deus? Qual que é a missão dele? Isso vem logo na sequência do texto. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ou seja, Jesus é o escolhido de Deus para sofrer, para morrer e para ressuscitar, a fim de ser o substituto da humanidade diante de Deus, para pagar o preço pelos pecados do mundo e ser o nosso Salvador. E por ele ser o Filho de Deus, ele fez isso de maneira perfeita. Disso nós não temos dúvida. Por isso, a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, é a pedra que edifica a igreja. Sem essa confissão não existe igreja. Afinal, se nós não confessarmos isso, não seremos discípulos de Jesus. E, portanto, não seremos igreja. Tá? No entanto, não parece fazer muito sentido o que Jesus diz lá no fim do texto, quando ele ordena aos seus discípulos que não dissessem nada a ninguém que ele era o Cristo. Como assim? A gente diz hoje que ele é o Cristo e ele diz para os discípulos não dizerem nada. Para entendermos, precisamos ler nas entrelinhas o que Jesus quis dizer com isso. Naquele contexto, para os judeus, a pessoa do Cristo estava ligada a um conceito político. E por isso falar de um Cristo significava falar de um rei que livraria os judeus do domínio dos romanos e traria a paz para Jerusalém. A partir disso, então, é possível entender o porquê de Jesus ter dito aos seus discípulos
que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, porque isso poderia causar confusão na cabeça das pessoas. E elas acharem que Jesus veio para assumir um reinado terreno. Quando na verdade ele mesmo disse que o seu reino não é deste mundo. Porém, é claro, após toda a obra de Jesus ter sido consumada, ter sido realizada, e os discípulos entenderem o real propósito do Cristo neste mundo, de ser o Salvador da humanidade, aí é possível observar que a igreja, por séculos, usou a mesma confissão de Pedro, naquele famoso ictis, lembram? Jesus Christos, Theou Hios Soter, uma palavra em grego, e uma frase que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Onde houver essa confissão de fé, ali Jesus edificará a sua igreja e não permitirá que as portas do inferno prevaleçam. Em outras palavras, essa confissão de fé é a base da igreja, porque Jesus é a base da igreja. A igreja não está firmada em um ser humano, como Pedro ou nos apóstolos, mas no conteúdo da confissão deles, que é o próprio Jesus. E é por causa disso que o inferno não vai vencer a igreja, porque ela está firmada naquele que venceu a morte e o inferno. Até este ponto, eu acredito que a maioria das igrejas concordam com esse ensino. No entanto, o que faz com que muitas igrejas discordem entre si é o que Jesus fala na sequência para Pedro. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Se nós procurarmos na internet algumas imagens usando esse texto aqui, nós vamos encontrar Jesus dando uma chave a Pedro. E essa imagem foi tão propagada que hoje é comum no imaginário popular. As pessoas, quando pensam em Pedro, pensam em ele como o porteiro do céu, né? Só que essa é uma forma incorreta de ilustrar o que o texto está dizendo. É aquele famoso problema de pegar um texto e fazer uma doutrina em cima dele, sem levar em consideração o todo da Escritura Sagrada. E para nós entendermos melhor o que o texto está dizendo, é preciso levar em consideração algumas coisas. Primeiro, quando Jesus fala sobre ligar ou desligar, os verbos usados lá no grego são prender ou soltar, libertar. Quando Jesus então diz: o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar na terra terá sido desligado no céu, Jesus está dizendo assim: o que você prender na terra vai ser preso no céu, e o que você soltar, libertar na terra vai ser liberto no céu. Tá? Mas do que Jesus está falando aqui? O que vai ser preso ou vai ser liberto? E é aqui que vamos precisar olhar para outros dois textos em que Jesus usa as mesmas expressões. Primeiro em Mateus 18:18 e depois em João 20:23. E o contexto é o ensino de Jesus a respeito do perdão.
Em cada um desses 3 textos, Jesus repete a mesma frase. Primeiro ele diz a Pedro, mas não Pedro sozinho, como se estivesse numa reunião particular com Pedro. Ele diz a Pedro como porta-voz dos discípulos. Os discípulos estavam ali com Pedro. Depois, em Mateus 18, Jesus diz isso a uma congregação ou a um grupo de discípulos dele, além dos 12. E isso fica claro quando Jesus... E por último, lá em João 20:23, ele diz aos apóstolos, quando ele aparece a eles já ressurreto, e você precisa que alguém tome conta da sua casa. Então você entrega a chave da sua casa para uma pessoa de confiança. O que isso significa? Significa que você está transferindo a autoridade para aquela pessoa abrir e fechar a porta da sua casa. Certo? Nesse sentido, ter a posse das chaves é ter autoridade. E que tipo de autoridade Jesus está dando à igreja e a Pedro? Jesus está dando a autoridade de abrir ou fechar a porta dos céus para uma pessoa. Ou seja, perdoar ou não uma pessoa diante de Deus. E aqui, mais uma vez, há discordâncias entre as igrejas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar assim: nenhum ser humano pode perdoar pecados, só Deus perdoa. Já ouviram? Essa é uma das piores mentiras inventadas pelo diabo, para enganar as pessoas, porque ele nega exatamente aquilo que Jesus disse em 3 ocasiões diferentes. A igreja de Cristo tem a responsabilidade e a autoridade dadas por Jesus para perdoar ou não uma pessoa. Ou seja, para libertar uma pessoa do seu pecado e abrir a porta do céu a ela, ou prendê-la ao seu pecado e fechar a porta do céu para ela. O que for feito aqui na terra terá sido feito no céu. Mas como é que essa dinâmica das chaves, do abrir e fechar o reino dos céus, acontece na prática? Bem, quando Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus, e ao subir aos céus ele concedeu dons à igreja. E um dos dons especiais que ele concedeu foi o ministério. Paulo afirma isso na carta que nós lemos hoje, né? O dom do ministério. Quem faz parte desse ministério? Os pastores. Os pastores fazem parte desse ministério. São representantes de Jesus na igreja. E é por meio dos pastores que Jesus anuncia o perdão. Ele mesmo diz: quem ouve vocês, discípulos, ouve a mim. Por isso, a minha voz aqui no culto é a voz de Jesus. E quando eu anuncio as chaves do perdão a vocês, não são meras palavras minhas, que só contêm alguma informação negativa. São palavras vivas, cobertas com o sangue de Jesus, que nos livram do pecado, abrem os céus para nós e nos capacitam a crer neste milagre de Deus, de que nós estamos perdoados, não apenas aqui na terra, mas também no céu. O que for desligado e libertado na terra terá sido desligado e libertado nos céus.
Isso quer dizer que lá no livro da vida, as anotações de Deus vão mostrar que os nossos pecados estão oficialmente e completamente apagados, perdoados aos olhos de Deus, e isso pelo sangue de Jesus. Nesse sentido, quando o pastor, eu digo a vocês, eu vos perdoo os pecados, ou os seus pecados estão perdoados, é de fato o perdão de Jesus na vida de vocês, para libertá-los dos seus pecados. E para que não haja dúvidas de que a voz do pastor é a voz de Jesus, ele ainda pediu que os pastores administrassem coisas que Jesus deixou para a sua igreja ser edificada, ser perdoada abundantemente. Batismo, pregação do Evangelho, Santa Ceia. Nada disso é invenção humana. Mas muitas pessoas não dão valor ao que Jesus deixou para a sua igreja. Atualmente, quantas são as pessoas que dizem que não precisam de um pastor? Que não precisam ir à igreja? Que não precisam receber perdão de ninguém, porque é Deus que perdoa? Por crerem nessas mentiras diabólicas, elas se afastam das coisas que Jesus deixou para aproximá-las dele. Que ironia isso, não é? Vejam, o ministério pastoral não é invenção da igreja, mas é dom de Jesus. Batismo e Santa Ceia não são invenções da igreja, mas instituições de Jesus. Congregar-se e chamar um pastor para publicamente representar Jesus e absolver pecados, pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, não é invenção humana, mas faz parte das chaves do reino dos céus, que Jesus deixou para perdoar e salvar pessoas. Se nós analisarmos bem, quem rejeita isso, no fim, está rejeitando aquele que instituiu todas essas coisas e colocando o seu entendimento acima de Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso quer dizer que se a pessoa não cair em si, não se arrepender, elas correm sim o perigo de não ter o céu aberto para elas. Afinal, elas estão rejeitando as chaves que Jesus deixou para nós sermos libertos do pecado, para nós recebermos a fé que precisamos para crer nisso, algo que sozinho nós somos completamente incapazes de fazer. Bem como para fazer o diabo ir embora das nossas mentes com as suas mentiras, para fechar a porta do inferno e nos dar liberdade para vivermos conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, da qual Paulo fala aos Romanos. Por isso é importante lembrar o que Jesus ordenou. Ele não ordenou apenas que se perdoasse pecados, mas também que se retivesse o perdão aos pecadores endurecidos. Quem são esses pecadores endurecidos? São aqueles que começam a se afastar do corpo de Cristo e vão para longe das chaves da pregação do Evangelho, vão para longe do batismo, da Santa Ceia, da absolvição, não vêm mais nos cultos e finalmente se afastam tanto das chaves de Jesus que não tem mais vontade de estar com Cristo, com a sua palavra viva, perdoadora.
É assim que o diabo age sorrateiramente para endurecer corações. E por isso o nosso dever como igreja é cuidar dos que estão se afastando das chaves. Como fazer isso? Como cuidar dessas pessoas? Primeiro, nós devemos encorajar e admoestar com paciência, com amor. Venham, congreguem, participem dos sacramentos, recebam a absolvição, venham aos cultos. Porém, se isso não der resultado e a pessoa não voltar, aí ela está debaixo da admoestação de Deus em 1 Coríntios 5:13. Expulsem-no do meio de vocês. São palavras duras, mas o apóstolo Paulo enfatiza que a chave de Jesus para reter pecados e fechar a porta do céu é usada na congregação para salvar e restaurar o pecador. Paulo diz: em nome de nosso Senhor Jesus, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregar uma pessoa a Satanás é fechar a porta do céu para ela. Por isso, excluir pessoas do hall de membros da igreja, por vezes, é necessário. Faz parte do ensino de Jesus. Nesse sentido, é importante lembrar: se Jesus deu chaves para abrir e fechar os céus, o que isso significa? Significa que nem todos entrarão nos céus. Aqueles que teimam em permanecer no seu pecado vão encontrar a porta do céu eternamente fechada. E é para isso que serve a chave que prende ou retém pecados aos que não se arrependem, para levar os pecadores a verem as terríveis consequências do seu pecado, da ameaça divina do inferno, para que assim elas se arrependam e temam a Deus. A igreja que não prega isso está fazendo um desserviço a Cristo, porque Deus não quer que o pecador permaneça ignorante ou despreocupado com o seu pecado, com a condenação ao inferno. Mesma coisa a gente vê alguém caminhando na beira do precipício e deixa a pessoa lá. A Escritura Sagrada nos diz que Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como, porém, vão se arrepender e chegar ao pleno conhecimento da verdade se rejeitam a verdade que é anunciada na igreja e não querem nem saber de igreja? Por isso, se nós quisermos ter a certeza da nossa entrada no céu, nós precisamos ser parte de uma igreja que usa as chaves de Cristo. Afinal, sem a chave, não tem como entrar numa casa. Ou, em outras palavras, se não tivermos o perdão dos pecados anunciados a nós, não entraremos nos céus. E alguém aqui poderia se questionar, ou me questionar, dizendo assim: mas se Deus está disposto a me perdoar, e Ele ouve a minha oração pedindo perdão, por que Ele me
pede para receber a absolvição de um pastor? Será que é necessário confessar pecados ao pastor? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João. Né? Nesse sentido, sim, é importante confessar pecados. Porque Jesus ordena claramente que a sua palavra de perdão seja falada por outra pessoa que não seja você, a fim de que o diabo não o engane ao manipular os seus sentimentos e as suas emoções. Será que eu fui perdoado mesmo? Será que eu mereço o perdão? E este é um detalhe extremamente importante de mencionar. A certeza do perdão não está nos nossos sentimentos, mas na promessa imutável que Jesus fez em suas chaves, dadas à igreja. Talvez vocês nunca tenham uma sensação física ou emocional de ser perdoado, como alguns que caem em prantos, se jogam no chão, ficam emocionados. Mas o milagre do perdão não depende disso. Os sentimentos mudam, mas com Deus não pode existir variação ou sombra de mudança, diz Tiago, capítulo 1. O que Ele ordena e promete não muda. E é por isso que todos os domingos, em culto público, nós confessamos que somos pecadores e confiamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deu as chaves do reino dos céus à sua igreja para sermos perdoados pelo pastor, tanto na terra quanto no céu. Uma outra frase que é muito comum de se ouvir por aí: se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Já ouviram? Será que é assim que funciona a dinâmica do perdão? Eu vou ler para vocês o que Lutero escreveu certa vez. Ele diz assim: as chaves do perdão dos pecados não se baseiam em nosso arrependimento ou merecimento, como os falsos mestres ensinam erroneamente. Tais ensinamentos são anticristãos. Pelo contrário, o nosso arrependimento e obras, nossa disposição e tudo que somos, devem ser baseados nas chaves. Você deve, é claro, se arrepender, mas fazer o arrependimento à base do perdão dos seus pecados e da corroboração da obra das chaves é abandonar a fé e negar a Cristo. Através das chaves, Ele irá perdoar os seus pecados, não por causa de você, mas por causa do seu próprio nome, por pura graça. Com isso, Lutero nos ensina algo crucial. Nós não precisamos nos perguntar se estamos sendo sinceros o suficiente, ou nos arrependendo o suficiente, ou confiando o suficiente para ter o perdão de Deus através das chaves. O perdão de Deus não depende dos nossos sentimentos, não depende da nossa capacidade de crer ou de ser sincero. Não é nisso que devemos confiar para receber o perdão.
Ao invés disso, nós devemos confiar nas chaves de Jesus: pregação da palavra, batismo, santa ceia, absolvição, as quais nos dão o perdão que Ele conquistou por nós na cruz. E assim Deus vai nos capacitar a crer que, de fato, estamos perdoados. É simples assim? Mas as pessoas gostam de colocar obstáculos nas coisas de Deus, gostam de achar um jeitinho para complicar o que Deus nos dá. No século XVI, por exemplo, a Igreja Católica Romana ensinava que quando uma pessoa confessava os seus pecados, ela tinha que fazer penitência, ou tinha que fazer reparações pelos seus pecados, a fim de ser totalmente perdoada. E por causa desse falso ensino, os luteranos acusaram os líderes católicos de diminuírem impiamente o poder das chaves, porque penitência ou reparações não dão consolo nem certeza de perdão de pecados. Pelo contrário, apenas trazem mais dúvidas se foram suficientes para nós conseguirmos o perdão. E além disso, não é um ensino bíblico. Quando você confessa os seus pecados e ouve a absolvição no início do culto, o sangue de Cristo cobre todos os seus pecados, sem ser necessário penitência ou reparação. Meus queridos, se as pessoas compreendessem o tamanho do tesouro que existe na Igreja de Cristo, elas viriam correndo o mais rápido possível para não perdê-lo. Não é verdade? Mas se isso é tão importante para a vida de um cristão, por que mais cristãos, incluindo os luteranos, não vêm correndo ouvir os pastores anunciarem o perdão perfeito e total de Cristo? Lutero ensina que ninguém vai buscar, desejar ou ter sede de perdão, do perdão de Cristo, da libertação que Ele traz, da escravidão do pecado, a menos que essa pessoa perceba que está em pecado. Enquanto a pessoa não percebe que está em pecado, ela não vai correr para receber o tesouro que a igreja tem a receber. Como ele diz no Catecismo Maior, aqueles que sentem a sua miséria e necessidade de perdão irão criar um tal desejo pela confissão de pecados que irão correr para ela com alegria. Mas aqueles que a ignoram e não vêm por vontade própria, nós deixamos que sigam o seu caminho. Entretanto, eles devem saber que nós não os consideramos cristãos. Se você a desprezar e orgulhosamente ficar sem fazer confissão, então temos que concluir que você não é um cristão e que você também não deve receber o sacramento da Santa Ceia, pois você despreza o que nenhum cristão deveria desprezar, e você mostra com isso que não pode ter o perdão dos pecados. E este é um sinal visível de que você também despreza o Evangelho, despreza Jesus. Se alguém não ouve e leva a sério a nossa pregação e advertência, nós não vamos querer ter nada a ver com essa pessoa que não deve ter nenhuma parte do Evangelho. Se você é um cristão, você deveria ficar feliz em correr mais de 100 quilômetros para fazer confissão. Não sob pressão, mas sim vindo
e compelindo, pedindo aos pastores para oferecer a você. Portanto, quando eu, Lutero, o exorto a ir à confissão, não estou fazendo nada que não seja exortar você a ser um cristão. Diante de tudo isso, eu pergunto a vocês: saber do fato de que Deus está disposto a perdoar é o mesmo que ter a certeza de que você recebeu o perdão dos seus pecados? Para explicar melhor, alguém certa vez trouxe um exemplo que pode ajudar. Quando um mensageiro vai até um prisioneiro e diz assim: eu anuncio a você que o governador lhe dá o perdão, o prisioneiro teria motivos para dizer: obrigado pelo anúncio, mas quando irá chegar o meu perdão e eu serei liberto? Já quando o mensageiro diz: em nome do governador e pela sua ordem, eu te declaro um homem livre, não sobra espaço de dúvidas, espaço para dúvidas na mente do prisioneiro de que ele foi libertado. Então, tem diferença. Meus queridos, ao dar as chaves do céu à igreja, Cristo garante uma forma de nós ouvirmos com os nossos próprios ouvidos o perdão que Ele tem a nos oferecer. E assim termos a certeza de que os nossos pecados estão perdoados, tanto aqui na terra quanto no céu, porque fomos libertos. E as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, porque o próprio Cristo está destruindo o diabo e todas as suas obras em nós. Somente as chaves de Jesus, as palavras vivas de perdão, podem nos livrar da escravidão ao pecado e nos fazer viver com a mente renovada, não conforme os padrões deste mundo do qual Paulo fala, mas conforme a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, não deixem de usar sempre o dom das chaves de Jesus. Além de ouvir o perdão no domingo, se for preciso, vá até o seu pastor para fazer uma confissão particular, para ouvir Jesus falar através dele com a sua palavra viva, a qual vai abrir as suas algemas de escravidão, até daqueles pecados mais secretos que ninguém sabe. Como Lutero ensinou na sua época, a confissão particular não deve ser desencorajada, pelo contrário. Embora vocês possam não sentir nada quando ouvem a palavra da absolvição, tenham certeza da promessa de Jesus de ter desligado o seu pecado também lá no céu. Além disso, incentive os seus conhecidos, os seus amigos, os seus familiares a virem à igreja com regularidade, para ouvirem o perdão de Deus, especialmente quando o pastor proclama a absolvição no começo do culto, porque são palavras vivas, são palavras que dão vida a quem está morto em seus delitos e pecados. Quando elas entram em nossos ouvidos e chegam ao coração, elas nos capacitam para nos arrependermos. E não só o arrependimento aqui no domingo, mas o arrependimento diário.
a termos a confiança no Evangelho de Jesus. E para não esquecerem disso, da próxima vez que vocês virem uma chave, pensem na cruz, pensem na ressurreição de Jesus, porque foram as chaves que Cristo preparou para abrir as portas do céu para você. E venha correndo para ser liberto do seu pecado. As chaves de Jesus estão aqui com a sua igreja e permanecerão até o fim, quando Ele vier nos buscar para vivermos eternamente em seu reino. A Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, seja a glória para todos sempre. Amém. Amém.